Se tem uma coisa que a gente aprende desde cedo na escolinha é a nossa história brasileira, que os portugueses chegaram aqui, catequizaram os índios e que teve uma época de grande escravidão no Brasil, que com certeza é uma lição que a gente tomou pro resto da vida, né? Mas o engraçado é que a gente pensa que só a gente está envolvido nessa história, mas não, tem uma outra parte envolvida que são os portugueses. Ah, gente, mas vocês não estão entendendo como é que o buraco é bem mais embaixo. Vocês acreditam que os portugueses não contam a história do jeito que ela aconteceu aqui de fato? Hoje eu vou te mostrar qual que é a versão deles, né? Que afinal das contas, eles foram embora, deixaram a gente aqui e contam um outro papo. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Bom, a gente já sabe muito bem, vendo o Nerd Show desde os tempos mitológicos, que sempre quem ganha uma guerra normalmente costuma contar a história do jeito que quer contar, né? E nesse caso aqui não é um pouco diferente, apesar que não teve uma guerra assim, né? Foi mais uma assim, beleza, vamos embora então, vamos ficar lá de onde a gente veio. E pra gente entender essas diferenças, vamos entender como é que é a história contada aqui no Brasil, tintim por tintim, de acordo com as fontes oficiais da Base Nacional Comum Curricular, que é a história mais ou menos que a gente aprende ali na 7ª ou 8ª série. Mas então, senta que lá vem a história. Segundo conta a história, os portugueses chegaram aqui no Brasil no dia 22 de abril de 1500, dado como o dia do descobrimento do Brasil, sendo que é meio mentira, né? Porque na verdade o pessoal da Espanha mesmo, eles já tinham a passada aqui, falou assim, tem um continente ali, meio que passava, dando um tchauzinho, falava com o pessoal, foram embora. Mas, né, o pessoal gostou de pensar que eles são o centro do mundo, então, descobrimos e tal. Aí os portugueses vieram aqui e diz que tiveram uma forma mais amigável de contato, né? E teve aquele famoso choque cultural descrito pela carta do Pero Vaz de Caminha, onde aqui se planta, tudo dá e pipipi popopó. Mas dias depois, ele e o Cabralzinho partiram porque o objetivo mesmo deles eram as Índias. E vão dizer que eles erraram feio nessa história aí, né? Porque o Brasil tá pra cá, as Índias estão pro outro canto. Tipo, mas tudo bem. Porque na verdade eles não tiveram tanto interesse nas terras daqui, porque o foco mesmo antigamente era a Ásia, as especiarias e esse comércio todo maluco. E depois disso aí, talvez você não saiba, mas 30 anos se passaram sem eles nem tchum. Mas só que vieram os navegadores franceses e falaram assim, ui, esse pau-brasil muito importante. E começaram a extrair o pau-brasil e tal. Aí os portugueses falaram assim, que é isso, gente? Eles estão extraindo o nosso pau-brasil aqui, não podemos deixar eles mexerem com isso, né? É uma coisa muito íntima. O que eles fizeram? Voltaram aqui e falaram assim, não, agora a gente tá colonizando aqui de fato, né? Porque viram que o pau-brasil tinha valor, então você já viu. E veio a expedição deles em 1531 para fazer esta parada. Aí vem aquele pacote, né? Capitanias hereditárias, exploração do território mais para dentro do Brasil, começa a escravidão, mas não dos negros, e sim dos indígenas. Porque o que aconteceu? Eles aproveitaram que tinha umas brigas entre as tribos e ficaram colocando lenha na fogueira. Falaram assim, falou que os seus caciques, não sei o quê, meu cacique, e começaram a usar o poderio deles, entendeu? Os interesses dos portugueses para fazer a bagunça que eles queriam fazer. E com isso veio a catequização dos indígenas, trazer eles pro cristianismo, teve o trabalho forçado, eles ajudavam a defender o território português, né? E veio um tanto de doença europeia também para matar os indígenas, tudo. Nossa senhora, foi uma tristeza. Diz que nessa época existia mais ou menos uns 5 milhões de indígenas, né? Que viraram só 1 milhão por causa desse tanto de doença, trabalho forçado e tal. Hoje em dia tem menos de 500 mil, só para você ter uma ideia. Porém, a partir de 1550, mais ou menos, a mão de obra indígena começou a deixar de ser usada. Mas por quê? Por causa de, vamos dizer, o jeito que os indígenas eram acostumados. Porque eles eram acostumados à subsistência, né? A gente caça para comer e tal, mas fica aqui. E eles queriam uma produção maior e mais coisas. Então, eles
que iriam trazer os escravos africanos, que era considerada mais forte, mais hábil, né, em mineração, em tudo o que eles estavam precisando fazer. Mas só que eles fizeram isso à toa? Tipo, não teve ninguém que falou que não podia fazer isso? Então, na verdade, eles tinham até uma bênção papal lá, desde 1452, porque os portugueses falaram assim, então, a gente tá com um plano aí de... pra aumentar a religião, né, do coisa aí, né, a gente vai catequizar eles, vai ser muito da hora. Aí o Papa falou assim, mas se é assim sim, né, porque isso aí é uma coisa divina. Com a mão de obra indígena em declínio, eles partiram para a África e começaram a adquirir os escravos. E vale dizer aqui que não era só na África que acontecia isso, entre os próprios povos ali africanos, né? Na Grécia, no Egito, os assírios, os romanos, todos esses povos tinham uma forma de escravidão, que fossem prisioneiros de guerra, né, inclusive na África também, prisioneiros de uma outra tribo, tudo isso era meio que liberado. Mas nada disso se comparava ao que Portugal ia fazer nos séculos seguintes. Isso porque eles tinham colônias na África bem antes da história do Brasil. E vamos dizer que não tinha só os escravizados formais lá não, eles capturavam os povos e tal, e começaram a trazer eles para o Brasil em uma condição bem insalubre, assim, né? Muitas pessoas, inclusive, morriam dentro dos barcos, no transporte, era tratado como gado mesmo. Assim, é impossível a gente determinar assim, quantos escravizados tinham nessa época. Não tem como a gente precisar, né? Mas dizem que entre o século XVI e o século XIX, o número desses escravizados aqui no Brasil e Portugal foi de mais de 6 milhões de pessoas. Tanto que a escravidão começou a ser o principal motor da economia da coroa portuguesa, se é que a gente pode dizer assim. Beleza, essa é a história que normalmente a gente conhece aqui no Brasil, ou deveria conhecer, né? Tipo, se você estudou direitinho, você devia saber disso. Se você não estudou também, não tem problema, porque eu te contei aqui. Mas vamos entender como que é a história em Portugal, e lembrando que eu não tô tirando isso aqui da minha cabeça não, tá? Tem até uma pesquisadora metida no meio aqui. Eu vou me basear numa pesquisa de uma pesquisadora portuguesa chamada Marta Araújo, que coordenou um estudo entre 2008 e 2012 pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que ela estudou sobre como que os livros de história deles, né, retratam o colonialismo brasileiro. Tá preparada? Tô pronta. Mas mesmo assim, você vai ficar meio nervosa. Eu... Você também. Eu já nasci nervosa. Vamos lá. Viemos de Portugal, amigo. Portugal? Conhece, sabe? Nunca ouvi falar, não. Ah, lonjão. Pra lá, barreta aqui? E muito lá. Então, ela explica que por lá eles não dão muitos detalhes sobre essa história colonial que eles tiveram ali de colonizadores, não. É uma história bem rasa. E mais, na verdade, eles têm até um mito do bom colonizador. Tipo, oh meu Deus, nós chegamos para ensinar modos a esses selvagens. É isso mesmo. Eles até falam que tinham as melhores intenções para civilizar os povos animalescos da América. Que coisa absurda. E eles se apegam muito na ideia também que eles foram muito mais brandos na colonização deles do que outros povos europeus, por exemplo. Porque, tudo bem, aconteceu mesmo. Na Inglaterra com os Estados Unidos teve muita guerra, muito conflito. A Espanha também detonou pra caramba os nossos vizinhos aqui. Mas eles não se apoiam que eles não fizeram nada. É tipo assim, a gente foi muito mais brando do que os outros, sabe? Aquele, tipo, mas aí também, né? Aham, Cláudia, senta lá. E quando o assunto entra na escravidão, eles falam muito mais sobre miscigenação do que a escravidão de fato. Inclusive o Brasil é o único país que tem destaque nessa pequena história que eles contam, né? Porque as outras grandes colônias que eles tiveram, eles nem falam. É meio que tipo, não vi, não aconteceu. A professora conta que eles falam que o Brasil teve uma miscigenação de raça tão grande que isso foi tão legal que o país lida muito bem com as questões raciais. Muito influenciados pelas propagandas de um brasileiro que chama Gilberto Freire, que defendia uma ideia chamada democracia racial, que diz que tinha uma relação muito boa entre os senhores e os escravizados e que aqui a coisa era muito branda e deu muita igualdade entre brancos e negros. Oh, Jesus. E meio que romantizam essa ideia do escravizado, né? E ignoram o negócio de chibatada, de trabalho forçado, de todas as coisas horripilantes que a gente vê, por exemplo, quando a gente vai em Ouro Preto e escuta as histórias lá, né? Porque lá o pau quebrou mesmo. Inclusive as condições de mercadoria que tinham os escravizados, né? Não chegam nem a ser mencionadas nos livros. Vocês acreditam nisso? Eu queria te fazer uma pergunta. Vocês estão precisando de escravos? Quê?
Escravo. É gente de raça inferior pra trabalhar pesado de graça. Não, né? Tá bem, tá? A gente tá muito bem. Outro ponto interessante é que aqui a gente aprende muito sobre as revoltas, né? Porque ninguém fica escravizado ali e fica de boa, né? Eles queriam se revoltar. Por exemplo, tem a história do Quilombo dos Palmares, a revolta dos Malês, e tudo isso é apagado lá dos livros deles pra falar que não tinha meio que resistência. Era meio tipo, ah, beleza, então vamos fazer então, sabe? Não tem nada disso. Olha só um trechinho, ó. Em outros países há uma abertura muito maior para discutir como essas populações lutavam contra a opressão, mas no caso português, os alunos nem sequer poderiam imaginar que eles se libertavam sozinhos e continuavam a acreditar que todos eram vítimas passivas da situação. E o ponto interessante aqui é que eles falam que os quilombos, na verdade, eram os lugares que os escravizados iam pra ficar dançando, fazem festa, assim, né? Nossa, gente, que preguiça. E enquanto aqui a gente discute racismo, não é uma coisa que eles discutem muito em Portugal, né? Eles gostam dessa visão deles de bom colonizador e dizem, inclusive, que não é que os escravizados foram levados da África, eles meio que foram. Sabe? Eles que se pegaram um ônibus e vieram, né, atravessaram o mar, porque eles quiseram mesmo, sim, com certeza. E durante esse trabalho, quando a pesquisadora tentou entrar em contato com o governo, o Ministério da Educação deles lá, zero resposta, nem tchum, nem quer saber. E inclusive tem até outros livros portugueses falando sobre como eles desvalorizam esses dados, né, que são meio que omitidos para não ter uma discussão, não só com isso, mas com vários outros povos. Ou seja, cada um conta a história que quer, né? Mas nesse caso aqui, a gente fica bem decepcionado. Quem sabe no futuro, pelo menos, o pessoal começa a contar esse negócio direito. Tá bom. Tá bom, então vamos lá. Mulheres e crianças primeiro! Bora, negada! E foi exatamente assim que aconteceu. Os portugueses mal pisaram na África. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você curtiu, ó, já deixa um like, se inscreve no canal. E de segunda a sexta, às 7 horas da noite, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!